Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal vamos pintar ela, a mais pedida, que é sempre as rosas, numa técnica um pouquinho diferente, tá? Hoje vamos usar a técnica da monocromia. E o que é essa monocromia? É a pintura feita a partir de uma única cor. Eu vou escolher uma cor para pintar e vou variar entre os tons dessa mesma cor, tá? Eu não posso trocar de cor. Eu vou pintar os elementos aqui variando com os tons da mesma cor, entendeu? E a monocromia não quer dizer que ela pode ser feita só com preto ou branco. Não, pode ser feita a partir de qualquer cor, tá? Só que eu tenho que escolher uma única cor e trabalhar com com quantos tons eu quiser dessa mesma cor, certo? No caso aqui, ó, eu vou trabalhar com a cor azul. Então, eu vou trabalhar com a cor azul e alguns tons, variar entre os tons de azul, certo? É super fácil, parece complicado, mas vocês vão entender direitinho. Então, vamos lá? Olha só. Aqui, ó, pro fundo, eu escolhi a cor azul ardósia e azul bebê, tá? Como eu disse, eu vou trabalhar com a cor azul e vou brincar com todos os tons de azul, certo? Então, vamos lá? Já adiantei aqui, ó, uma parte do fundo, deixei esse espaço aqui, ó, pra gente fazer juntinhos. E aqui no canal tem vários vídeos onde eu ensino a fazer fundo, tá? É super fácil, tá? Pego o azul bebê, pincel pituá número 4. Gente, estou usando o pincel pituá número 4, mas pode ser qualquer pincel que você costuma usar para fazer o fundo, tá? Ó, vou passando essa primeira mão de tinta, esfumo bem. Aqui, ó, vou levar até no meu bordadinho. Ó, chego bem próximo do risco aqui do meu elemento. Venho aqui, ó, entre uma folha e outra. Tô levando o meu pincel lá no pratinho, que eu gosto de umedecer, ralear, deixar essa tinta um pouquinho mais rala para ela penetrar bem no tecido. Para isso, eu uso Aquarela Silk ou água filtrada, certo? Tá, passei, esfumei bem essa cor, vou mudar de pincel. Agora eu venho com o pincel número 8, da 421, um pouquinho do azul ardósia e venho, ó, contornando o meu elemento. Daí, ó, eu deposito a tinta bem em cima do risco. Deixo toda a tinta do meu pincel, eu vou tirar o excesso de tinta que ainda ficou aqui no meu pincel e com esse pincel mesmo, olha só, eu volto esfumando, tá? Enquanto eu vou fazendo aqui esse fundo, eu vou mandar o abraço todo especial aqui do canal pra Sandra Salles, Sueli Santos e para Maria Dalva, tá? Então, para vocês três, a todos vocês que sempre me acompanham aqui no canal, um grande abraço, tá? Lembrando que se você está chegando aí pela primeira vez, está gostando desse vídeo, assista também os outros e se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, o meu muito obrigado. Peço a todos que comentem, compartilhem, ativem o sininho para receber notificações de vídeos novos que eu estou toda semana aqui postando para vocês. Vídeos de pintura em tecido e dicas para ajudar a todos vocês que, como eu, é apaixonado por essa arte, tá? Lembrando, gente, que o risco desse trabalho vocês encontram ali no início do vídeo, tá? Basta pausar e copiar, tá bom? E também nos destaques do meu Instagram, tá? E esse risco é gratuito para vocês. E para você que quer fazer técnicas mais elaboradas de pintura em tecido, na descrição do vídeo você encontra também o link para o meu curso online de pintura em tecido, tá? Quem tem interesse, estão todos convidados a fazer esse curso e vir pintar juntinho comigo. Então tá, olha só, primeira parte aqui do fundo concluída, agora eu venho, ó, para a pinturinha das folhas, tá? Essas folhas eu vou usar as seguintes cores: azul petróleo, azul inverno, azul country e azul bebê. Então, vamos lá? Olha só, pessoal, já adiantei aqui, ó, algumas folhinhas, fiz até gotinhas, sempre respeitando os tons de azul. Eu estou usando a cor azul porque é uma pintura monocromática, então estou trabalhando com variações do azul, tá bom? Com todos os tons do azul. Mas deixei aqui, ó, essas três pra gente pintar juntinhos, tá? Olha só, vem com o meu pincel número 8, da 421, pego uma pinceladinha do azul petróleo. Vou fazer aqui, ó, o lado mais escuro dessa folha, tá? Folha bem comum, tá? O importante aqui é usar os tons, apenas os tons de azul, tá? Já venho, ó, com azul inverno, mesmo pincel e completo essa folha. Essa parte aqui, ó, da folha. Mais um pouquinho de azul, ó.
azul petróleo, completo aqui. Venho trazendo, ó, com o azul inverno, até aqui assim, tá? Venho, ó, pro azul Caltrim. Notem que eu não lavo o meu pincel, tá? Só limpo bem. E já vou para outro tom do azul. Contorno aqui, ó, e vou preencher o restante dessa folha. E pronto. Já posso, ó, passar para as outras folhas. Nessa daqui, ó, eu já vou pegar um pouquinho do azul petróleo com um pouquinho do azul inverno. Já vou levar os dois juntos no pincel, tá? Pra quê? Porque eu quero que essa parte aqui, ó, já fique um pouquinho mais clara do que essa primeira que eu fiz, tá? Ó, é o lado mais escuro, mas como eu já levei as duas cores no pincel, ó, já vai ficar um pouquinho mais claro. Tá, trago até aqui, venho com azul inverno puro, ó, no meu pincel. Completo agora essa folha com o azul Caltrim, ó. Ajeito ali a pontinha para ficar bem fininha e venho, ó, completando com o azul Caltrim. Vou fazer, ó, toda essa parte aqui com o pincel número 8, tá? Lógico, vocês vão usar aí o pincel da preferência de vocês, tá bom? Tá. Deixo a folha assim, já posso vir, ó, pra próxima. Então, vou lá na minha misturinha, pego mais um pouquinho daquela mistura que eu fiz de azul petróleo com azul inverno e venho aqui, ó. Levo essa tinta, ó, em cima do risco. Um pouquinho mais do azul inverno, agora puro. Faço aqui, ó, a pontinha da minha folha. E faço a junção aqui, ó, das duas cores, tá? Limpo meu pincel, venho pro azul Caltrim e vou completar aqui essa folha. Completo aqui, ó, levo a tinta bem em cima do risco e completo aqui o restinho aqui, ó, que falta da folha. Vocês podem me perguntar o seguinte: essas duas folhas não estão lá por baixo da rosa, por que que o lado mais claro, o lado mais elevado da folha fica lá por trás da rosa? Sim, fica porque, ó, aqui vai a nervura e essa parte aqui fica lá por trás da rosa. E o que que eu posso fazer aqui? Com o pincel menor, eu venho passando um pouquinho de sombra aqui depois, tá? Ó, peguei uma isca do azul petróleo para mim completar aqui, ó, que ficou faltando um pouquinho só a mais de tinta. Venho com sujeirinha no pincel, porque eu quero aqui, ó, um pouquinho mais escuro. Mais uma sujeirinha só, pra me dar uma leve escurecida, ó, aqui. Tá, deixo esse pincel, venho com o pincel. Pincel número 6, venho com o azul bebê, tinta bem na pontinha do meu pincel, aquele mesmo esquema, olha, das outras folhas. Dou uma pinceladinha aqui, vou e volto, puxando, ó, lá pra ponta, pra beirada da folha. Começo no meio, ó, venho lá pra beirada, dou um leve espacinho, vou e volto. É o mesmo esquema, gente, das folhas verdes, tá? Aqui, como eu estou fazendo uma pintura monocromática, estou trabalhando com a cor azul, então só tô usando os tons de azul. Mas o jeito de fazer, ó, é o mesmo, não muda absolutamente nada, tá? Da maneira de pintar. Apenas o uso da cor e dos tons, tá? Ó, fiz de um lado, tirei toda a marcação, né? Eu não gosto de deixar aquelas folhas marcadas. Venho aqui, ó, do outro lado e vou dar uma pincelada, ó, ao contrário. Vindo da beirada para o meio da folha. Aqui, ó, mais uma, para gastar toda a tinta que tem no meu pincel, ó, só sujeirinha. Mais uma pinceladinha, limpo um lado do meu pincel, venho aqui, ó, para fazer a dobrinha, olha só, dessa folha, tá, ó. Mais uma vez, limpo um lado do pincel, coloco a tinta pra fora e venho aqui na beiradinha, ó. E aqui, ó, vou puxar um pouquinho lá para aquele relevo que ficou a minha folha, tá? Vou clarear aqui só um pouquinho, ó. E venho aqui, jogo um pouquinho, ó, de tinta. Vou fazer a mesma coisa nas outras folhas. Aqui, ó, dou uma pinceladinha e puxo, ó, indo lá pra beirada da folha. Mais uma pincelada e vou puxando, ó, lá pra beirada da minha folha. Mais um pouquinho de tinta no meu pincel, vou puxando, ó, lá pra beirada, vou e volto várias vezes, e daí, ó, já vai ficando aquela elevação das folhas entre uma nervura e outra. Aqui, ó, sujeirinha de tinta no pincel, jogo mais um pouquinho, aqui também, mais um pouquinho, pego um pouquinho do azul bebê, ó, faço uma
dobrinha. Eu gosto de fazer essa dobrinha ou essa partezinha clara em quase todas as folhas, porque se você analisar, observar as folhas, algumas apresentam pra gente essa partezinha aqui é um pouquinho até mais clara, né? Por isso que eu gosto de fazer esses detalhezinhos. Venho já, ó, pra outra folha. Jogo a tinta, vou e volto várias vezes, tiro a marcação, dou um espacinho, faço tudo novamente. Jogo a tinta, vou e volto até tirar toda a marcação, mas que fique, ó, essa elevação aqui na folha, aqui, ó, só sujeirinha, ó, de tinta no pincel. Aqui também, já do outro lado, puxando, ó, da beirada pro centro, pro meio da folha. Ó, venho aqui e aqui, ó, vou dar uma pincelada. Mais um pouquinho de tinta, uma pincelada, ó. Vou e volto. Aqui também, um pouquinho de tinta bem na beiradinha do meu pincel. Venho, ó, fazendo a dobrinha. Aqui e aqui, ó. Venho, ó. Aqui. Tá. Venho com o pincel número 2, também da 421. Pego uma pincelada de tinta, tiro o excesso de tinta de um lado e venho, ó, pra fazer a nervura, ó, dessa folha, tá? Vou fazer isso, ó, nas 3 folhinhas. Venho desse lado. Aqui, ó, também se vocês observarem, olha só, essa folha aqui, ó, ficou mais escura. Porque não é somente porque ela está lá por trás, porque eu posso variar com os tons de azul que eu tô usando pra folha, tá? Tá. Lembra daquela parte que eu falei que ia ficar um pouquinho mais escuro? Lá atrás essa parte da folha que fica lá atrás da rosa? Então, ó, com esse pincel número 2, eu pego um pouquinho desse azul petróleo, bem pouquinho, e venho aqui, ó, só contornando, gente, só contornando o desenho aqui, ó, da rosa. Tá, passei, volto com o pincel, ó, ajeitando e deixando, ó, como já se fosse uma sombra. Na hora que eu pintar a rosa ali, isso vai dar a impressão de sombra nessa folha, tá? Ó, já passei aqui, vou passar um pouquinho mais, ó, só aqui. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do azul bebê, só pra me ajeitar aqui, ó. Deixar um pouquinho mais claro. Mais um tiquinho só. Aqui, ó, quero deixar um pouquinho mais claro. E aqui também. Vamos fazer uma gotinha aqui nessa folha, usando o mesmo esquema. Como eu disse, é a mesma técnica, eu só tô mudando a mesma maneira de pintar, tá? Eu só tô usando a técnica monocromática. Eu vou fazer uma gotinha aqui, ó, com azul petróleo, bem pouquinha tinta no meu pincel. Fiz uma meia lua puxando a tinta para minha mão, mais uma meia lua ao contrário, puxando a tinta, ó, também para minha mão, tá? Aqui eu vou fazer uma pequenininha aqui do ladinho, do mesmo jeito, ó. Puxei a tinta para baixo, faço uma meia lua ao contrário, vou puxar a tinta, ó, para cima. Limpo o meu pincel, pego um pouquinho do azul bebê, bem na quininha do meu pincel, venho aqui, ó, passo na meia lua pro lado de dentro e puxo pra cima. Na pequenininha, a mesma coisa, tá? Venho com o pincel 0, uma isca na pontinha do pincel do azul bebê, e aqui na gotinha eu até poderia usar o branco, tá? Mas não vou. E faço ali, ó, o brilho da gotinha. E as folhas, ó, já vai ficando dessa maneira. Tá, folhas todas feitas, eu começo na pintura das rosas. E pra essa daqui, ó, eu vou começar por ela, eu vou usar um tom um pouquinho mais escuro do que pra essa daqui que tá por cima, tá? Vou usar o azul marinho, o azul royal. Esse azul royal que eu vou usar é da marca True Colors. É como se fosse o azul cobalto, mais ou menos, tá? O azul caribe e continuo com o azul bebê, tá? Com o pincel número 8 da 421, venho, ó, com esse azul royal. Passo aqui, ó. Notem, ó, que eu tô deixando essa parte aqui sem tinta, tá? E venho aqui, ó, mais um pouquinho. Ó, agora aqui eu já trago, ó, esse azul bem em cima do meu risco, tá? Completo, até aqui assim, ó. Tiro todo o excesso de tinta do meu pincel. Venho, ó, com azul marinho, coloco lá no meu pratinho só pra mim pegar junto com ele um pouquinho do Aquarela Silk. Porque eu quero deixar aqui, ó, um pouquinho mais escuro. Olha só. E pronto. Deixei
limpo o meu pincel, já venho, ó, pro azul Caribe, nessa parte aqui de cima, e vou preencher agora todo o restante aqui da minha rosa. Apenas preencher mesmo aqui, ó, apenas isso, ó. Ó, apenas preenchi toda a rosa, deixei aqui, ó, a marcação da boquinha da rosa. Aqui eu venho com um pouquinho do azul royal, né, que seria o azul cobalto, faço, dou uma pincelada, ó, e esfumo. Venho com um pouquinho do azul marinho, vou jogar, ó, para dar uma profundidade maior, ó, e esfumo também, mais um pouquinho, e esfumo. Lavo meu pincel, venho com um pouquinho do azul bebê, vou jogar aqui, ó, mais ou menos no meio, onde que eu quero fazer o cálice da minha rosa, para dar uma clareada, ó. E é claro, gente, que a minha claridade aqui nesse trabalho vai pegar aqui assim, ó, de lá de cima, vindo aqui, ó, tá? Então, eu dou uma clareada aqui, ó, no cálice dessa rosa, pouco, tá? Não preciso exagerar, não. Não deixo marcação, ó. Vou trabalhando, esfumando bem, para fazer a junção aqui, ó, sem deixar marcação. Pego, ó, um pouquinho do azul marinho, venho aqui, ó, sujeirinha de tinta, para escurecer essa parte aqui, ó. E vou puxando, ó, com bastante cuidado. Se sobrar tinta no pincel, eu já limpo. Olha só, e vou ajeitando aqui, ó, o cálice. Um pouquinho do azul royal, ó, para mim ajeitar aqui. É importante, ó, eu não deixar marcação mesmo. Vou trabalhando, esfumando bem a tinta, tá? Sem ficar aquele risco, aquela divisão exata, tá, ó. Mais um pouquinho do azul, e agora eu posso pegar no pincel os dois juntos. Venho aqui, ó, para fazer a sombra, ó, de uma pétala em cima da outra. Mais um pouquinho, a pétala aqui central, venho aqui, ó, e faço uma sujeirinha, ó, pinceladinha, que é uma sombra de uma pétala na outra, tá? Limpei o meu pincel, venho com o pincel número 6 e vou trabalhar, ó, o corte aqui das minhas pétalas. Gente, aqui, ó, tanto faz que pétala que eu comece a fazer esse corte, tá? Eu posso começar da pétala central aqui, posso começar do lado, tanto faz, tá? Tinta bem na pontinha do meu pincel, a tinta no tecido, ó, eu vou e volto várias vezes. Mais um pouquinho, tinta, ó, virada pro tecido, vou e volto várias vezes. Aqui, ó, deixa esse piquezinho. E agora eu vou fazer uma pétala, ó, inteira, ó, pegando aqui, ó. Vou e volto para fazer a junção bem certinho. E aqui eu vou puxando uma pétala de um lado e do outro. Já vindo, ó, para dentro, fechando a boquinha da pétala. Mais uma, a boquinha da rosa, perdão. Mais uma pétala, ó. Aqui para dentro, gente, as pétalas tendem a ficar um pouquinho escura. Então, eu dou uma sujadinha no meu pincel com o azul royal e escureço, ó, um pouquinho essas pétalas aqui do miolinho da rosa, só um pouquinho, tá? Porque elas têm que aparecer pra mim. Aqui, ó, puxo uma pétalazinha, outra e mais uma, ó, já tampando aqui a boca da minha rosa. Limpo o pincel, volto, ó, pro azul country, tá? Porque eu preciso continuar aqui, ó, fazendo as minhas pétalas. Venho, ó, puxo a pétala, vou e volto, ó, pra ficar a claridade aqui da minha pétala, a dobrinha, né, bem certinho, dobro e puxo. Dessa maneira aqui que eu dobro, ó, já fica a largura da volta que a minha pétala faz, ó, bem certinho. Venho aqui, dou uma pincelada e aqui, ó. Mais um pouquinho. E pronto. Agora, ó, jogo uma pétala aqui, aqui, ó. Desse lado aqui, ó, já vai ficar um pouquinho mais escuro. Então, já venho, ó, com o azul country. Aqui, ó, porque o azul royal ainda tá molhado, ele vai ficar, ó, já um pouquinho mais escuro. Então, eu nem vou precisar fazer misturinha, tá? Passo mais um pouquinho. Aproveito, ó, que o azul, a base, né, ainda tá molhada. Trago até aqui, ó. Dou um espacinho, faço mais um pouquinho e puxo, ó, aqui. E olha só que pétala zona bacana que ficou essa daqui, ó. Mais um pouquinho. E agora eu já venho, ó, com a sujeirinha do azul royal no meu pincel, junto
com azul Caribe, pra mim fazer, ó, essa pétala zona aqui, essa maior, ó. As pétalas desse lado, gente, vai ficar um pouquinho mais escura, porque esse lado aqui pega mais sombra, tá? Lembrando que não é luz, tá? O lado que vai ficar mais claro recebe apenas claridade e não luz, porque a rosa, gente, não reflete luz, tá? Ó, passei um pouquinho dessa mistura. Aqui na pétala principal, já venho, ó, pro azul Caribe, pra mim continuar aqui, ó. Nesse azul Caribe, agora, eu já vou desse lado aqui, onde que eu quero mais claro, eu já vou colocar junto, ó, um pouquinho do azul bebê, tá? Coloco e já vou passando o pincel bem rapidinho pra fazer a junção aqui no tecido, ó, dessas duas cores. Olha só, mais um pouquinho. Vou e volto, ó, até matizar aqui, ó, até unir bem as cores. Vou fazer a junção. Deixar a dobrinha, a volta, né, da pétala, bem feitinha, ó. Já venho pra pétala, pra próxima pétala, ó. Deposito a tinta toda ali, ó, no tecido. Aqui foi uma bolinha, deixa eu tirar. Mais um pouquinho, pra me ajeitar aqui, ó, que a bolinha saiu um pouquinho pra fora do risco. Então, eu ajeito aqui e faço a dobrinha aqui, ó, a viradinha da pétala, ó. Mais um pouquinho. E pronto, ó. E já venho, ó, pra próxima pétala. Um pouquinho do azul bebê. Essa pétala aqui, ó, já vai ficar um pouquinho mais clara. Passo, ó, deixo, vou e volto com o pincel, ó, várias vezes, até ir gastando, ó, a tinta do pincel. E dessa maneira, ó, ele já vai unindo, ó, fazendo aquela dobra da pétala bem certinha. Ó, vou e volto várias vezes, ajeito aqui, ó, a dobrinha, deixa eu limpar o pincel de um lado, a dobrinha que essa pétala faz e pronto. Tá, fiz todas as pétalas. Agora, eu vou acrescentando as pétalas que faltam, ó. Notem, ó, que o cálice aqui dessa rosa tá totalmente vazio, né? Então, eu vou acrescentando pétalas. Aqui, ó, vou dar uma clareada nessa pétala, porque ela tá do lado mais claro. Então, é claro, ela vai pegar mais claridade, ó. E o lado que tiver mais escuro, eu vou colocando a mistura de azul um pouquinho mais escuro, ó. Ainda tô ajeitando aqui. Venho aqui, ó, com um pouquinho mais do azul bebê. Esse lado aqui, ó, dessa pétala vai ficar também um pouquinho mais claro. E essa daqui, ó, tá? Venho, ó, com o azul Caribe. Vou acrescentar aqui, ó, já uma pétala. Esse meu azul, gente, tá com um pouquinho de bolinha, por isso que às vezes vocês vão ver eu tirando aqui, tá? Ó, faço aqui, ó, a voltinha, ó, a dobrinha da pétala, ela vai vir até aqui, ó. Aqui, ó, eu já venho com um pouquinho do azul bebê, ó, que é a parte que fica mais clara. Então, aqui eu posso jogar um pouquinho, ó. Notem, ó, que eu vou virando o meu pincel pra depositar a tinta no tecido. Mais um pouquinho do azul bebê. Venho, ó, aqui, vou cortar uma pétala aqui, ó. E vou trazendo, ó, ela até aqui. Aqui no final, já vou usar um pouquinho, ó, do azul Caribe. Aqui eu ainda posso fazer mais uma pétala, usando um pouquinho do azul Caribe. Trago até aqui, ó. E venho com ela aqui, ó. Aqui, gente, eu já vou deixar ela um pouquinho mais escura, tá? Então, eu pego sujeirinha do azul royal pra jogar aqui junto, ó. Azul Caribe. Vou trabalhando aqui, ó, no tecido mesmo, ó. Tá? E pronto, ó. Um pouquinho do azul bebê, bem pouquinho, ó. Só pra aparecer aqui pra mim, ó, o comecinho dessa pétala. Mais um pouquinho do azul Caribe. Venho aqui, ó, e aqui, ó, vou dar mais uma pétalazinha, ó, bem pequena. E pronto, gente, ó, tá feita a nossa rosa. Dou uma pinceladinha no azul Caribe. Aqui, ó, vou fazer uma pinceladinha do lado escuro, onde que eu passei a sombra nas pétalas. Eu vou dar uma pinceladinha, ó. E aqui. E pronto, ó, tá feito
a rosa mais escura. Gente, fazendo um lado da rosa assim, ó, um pouquinho mais escuro, notem que não fica aquela rosa chapada, tá? Ela já adquire um pouquinho mais de volume, tá? Mas esse é assunto para uma próxima aula. Vamos agora para essa rosa. A rosa aqui, ó, eu vou fazer o preenchimento dela, todo com azul mar. Então, ó, venho com o azul mar, começo aqui, ó, e vou preencher toda ela, tá? Já levo aqui, ó, a tinta bem em cima do risco. E vou preenchendo, tá? Comecei aqui por cima. Já trago aqui, ó. Se vocês notem, ó, que com esse pincel mesmo, eu já defino aqui, ó, onde eu quero fazer o cálice da minha rosa, tá? Um pouquinho do azul hortênsia. Venho aqui, ó, onde eu quero o cálice. E faço a junção. Bem certinho. Um pouquinho mais do azul mar. Já posso pegar junto com esse azul mar um pouquinho do ultramar, tá? Mais um pouquinho, uma pinceladinha de cada. Gente, eu posso pegar esses dois tons de azul juntos no pincel, ou fazer uma mistura lá no meu pratinho, tanto faz, tá? E vou preenchendo aqui, ó. Mais um pouquinho. Azul mar, ó, completando aqui a pétala central com azul mar. Venho aqui, ó, mais um pouquinho. Sempre, gente, tampando bem a trama do tecido. Mais um pouquinho do azul mar. E vou completando aqui, ó. Aqui eu já peguei uma sujeirinha no meu pincel do azul hortênsia também, ó. Faço a junção bem certinho e vou continuar trabalhando aqui, ó, no cálice da minha rosa. Venho com o azul ultramar e vou, ó, deixar ele um pouquinho mais definido. Olha só, passando a tinta, sem deixar a marcação, eu vou tirando, ó. Passo a tinta e vou fazendo a junção, para não ficar aquele risco, aquela coisa assim, ó, bem definido. Não, eu não quero que fique assim. Eu quero que fique, ó, esfumadinho, tanto para fora, aqui para as pétalas, como para dentro, aqui do cálice, ó. É a mesma maneira de fazer rosa de outra cor, tá, gente? Só cuido para não ficar marcação. Limpo bem o meu pincel azul hortênsia, e aqui, ó, vou dar uma ajeitadinha, olha só, deixo arredondado, bem certinho, ó, e faço a junção. E pronto. Aqui eu ainda posso vir com um piquezinho, ó, do azul marinho, tá? Bem pouquinho, escureço aqui, ó, no centro, só um pouquinho, tá? E pronto. Aqui, ó, na boquinha da rosa, venho com um pouquinho do azul mar, pego o ultramar para escurecer aqui, ó. Só umedeci o meu pincel com aquarela silk, ó, pra fazer a junção aqui, ó, bem certinho, tá? Sujeirinha de tinta, eu venho, ó, fazendo a sombra aqui, ó, da pétala, com sujeirinha do azul mar com o ultramar, ó, só sujeirinha mesmo. Pra esse último aqui, essas duas últimas pétalas aqui, ó, pega um pouquinho do azul ultramar, tá? Mais uma isca desse azul, venho aqui, ó, e aqui eu posso pegar uma sujeirinha bem pouquinha do azul marinho e jogar aqui, ó, pra me ter profundidade, tá? Deixo esse pincel, venho com o pincel número 6, venho, ó, com o azul hortênsia, deixa eu virar aqui o meu pratinho, tinta de um lado só do pincel, vou começar a fazer aqui, ó, as pétalas, o corte das minhas pétalas, ó, começo aqui pela central, mas poderia começar por qualquer outra, tá? Ó, passo a tinta, faço a junção, venho aqui, ó, fazendo uma pétala inteira. Aqui já vou pegar com esse azul hortênsia um pouquinho do azul mar, porque vindo aqui, ó, pra dentro da boquinha da rosa, as pétalas vão ficar um pouquinho só mais escuras, ó. Corto novamente, venho com um pouquinho mais do azul mar e dou pinceladas, ó,
azul hortênsia, dou uma pincelada, mais uma e outra, ó. 3 pinceladas, fechei aqui a boquinha da minha rosa, tá? Agora, venho, ó, com um pouquinho do azul mar com o azul hortênsia, faço uma misturinha entre os dois, ou pego, tanto faz, os dois no pincel, e vou cortando aqui, ó, essas pétalas, ó. Esse lado aqui, ó, vai ser como a primeira. Eu tenho que fazer ele um pouquinho mais escuro, porque ele pega, é a parte que pega mais sombra, tá? Então, ó, vou escurecendo. Essa pétala aqui, eu vou trazer ela até aqui. Vem com um pouquinho do azul mar, e aqui, ó, o azul hortênsia, perdão, e aqui, ó, eu faço a dobrinha dela, mais um pouquinho. Azul. A mistura, né? Pego a misturinha dos dois azul. Aqui, ó, dobro a pétala, vou e volto, ó, até ficar bem unido, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó, já vou fazer a última pétala aqui de baixo, ó. E notem, ó, que fazendo bem certinho, ó, eu já fico com a impressão, já dá a impressão pra mim que uma pétala pega um pouquinho em cima da outra, tá? Vem pro outro lado, continuo aqui, ó, com um pouquinho de azul hortênsia com o azul mar, só que já deixo, ó, um pouquinho mais claro, ó. Vou e volto várias vezes. Limpo meu pincel, tiro o excesso de tinta se estiver muito carregado de tinta. Tinta de um lado só do pincel, ó, capricho aqui na dobrinha. Eu vou voltar aqui, ó, pra mim ainda acertar essa pétala aqui, ó. Ó, venho aqui na última pétala, a pétala central, jogo uma sujeirinha, ó, de tinta, ó, e vou esfumando, ó. Mais um pouquinho. Já venho, ó, pra pétala, pra próxima pétala aqui, venho, ó, com o azul hortênsia. Só hortênsia no meu pincel, trago até aqui, ó, faço a dobrinha e volto, ó, esfumando. Unindo, né, essas cores, ó. Mais um pouquinho, tinta, ó, vai no tecido, vou e volto pra fazer a junção. Mais um pouquinho. Aqui, ó, trago essa pétala até aqui, ó, venho com ela aqui, ó. E aqui, ó, faço a dobrinha dessa pétala, enlarguecendo ela aqui, ó, um pouquinho mais, olha só. Posso trazer ela até aqui, ó. Mais um pouquinho. Eu levo, ó, esse azul hortênsia lá no meu pratinho, pra mim arrumar a tinta bem na beiradinha, na pontinha do meu pincel, tá? Venho novamente com o azul hortênsia, ó, trago a pétala até aqui, pouquinho mais de tinta no meu pincel, e aqui, ó, vou fazer a dobrinha dessa pétala, olha só, e pronto, ó. Agora, eu vou acrescentar pétalas, ó, aqui vou colocar mais uma. Aqui, ó, também posso colocar mais uma, deixa eu ajeitar essa daqui, ó, e coloco uma aqui, ó. Mais uma, ó, ajeito bem, e aqui, ó, já venho com o azul hortênsia para pôr uma pétala. Ela vem aqui, ó, aqui, mais uma pontinha de pétala. E essa daqui, ó, até aqui. Tiro o excesso de tinta do meu pincel e trago, ó, ela até aqui. Aqui, ó, vou trabalhando, ó, ajeitando bem as pétalas, fazendo a dobrinha, ó, bem certinha. Onde precisar, ó, eu já reforço, já dou uma ajeitadinha. Venho, ó, com a pinceladinha do azul hortênsia com o azul mar. E venho aqui, ó, do lado escuro, ó, da pétala, onde que eu coloquei sombra, e dou uma pinceladinha. Um pouquinho de azul hortênsia. Venho aqui, ó, dou uma pinceladinha, ó. Por que que eu coloco essa pinceladinha aqui, ó? Pra deixar mais forte, ó. Ela dá um pouquinho mais de visão
pra minha rosa, tá? Parece que ressalta, tá? Ó, vejo onde que eu preciso, ó, retocar e já faço isso, tá? Ó, as pétalas aqui do miolinho também, ó, se precisar retocar, eu já venho fazendo isso, tá? Enquanto a tinta tá molhada e depois também que secar, se precisar retocar, eu retoco. Às vezes, quando a gente trabalha com algum tom que é um pouco transparente, precisa fazer isso, tá? Aqui, ó, já tá pronta a nossa rosa. Rosas feitas, chegou a hora de eu fazer essa daqui, ó, a nossa rosa virada, tá? Vou deixar ela um pouquinho mais clara. Então, eu vou usar um pouquinho do azul mar. Vou começar aqui, ó, onde é a parte mais escura, tá? Com esse azul mar. Tô usando o pincel número 8, da 421. Vou preenchendo essa parte aqui, ó, onde eu quero deixar um pouquinho mais escuro. E venho, ó. Tá, trago essa tinta, ó, até aqui, ó. Aí, já venho, ó, pra parte aqui, onde que as pétalas estão dobradas, aparece só a pontinha delas. E preencho com esse azul mar, tá? Aqui, ó, vai só um pouquinho. Aqui eu jogo mais um pouquinho. Venho, ó, com o azul hortênsia. Nem lavo meu pincel, tá, gente? Só pego o azul hortênsia e aqui, ó, vou preencher, ó, olha só. Fazendo a junção bem certinho, mais um pouquinho. Ó, deixa eu tirar aqui as bolinhas dessa tinta. A tinta aqui ela tá nova, tá? Não sei por que que veio com bolinha dessa maneira. Às vezes tem esses probleminhas, né? Tá, faço a junção aqui, ó, bem certinho. Aqui por baixo, ó, pego uma pinceladinha de cada só pra completar aqui, ó. E notem, olha só, que aqui, ó, nessa parte ficou mais escuro mesmo, tá? Uma sujeirinha, bem pouquinho de azul. Deixa eu pegar um pouquinho mais de azul. Ultramar, jogo aqui, ó, bem pouquinho. Aqui, ó. Notem aqui como o meu pincel ainda tá sujo de azul hortência, nem vai aparecer muito, ó. Vai ficar bem suave, um pouquinho escuro, mas suave, ó. Aqui também, vou jogar mais um pouquinho, pego mais uma pinceladinha do azul mar pra me jogar aqui, ó. Aqui, gente, ó, essa beirinha aqui, eu vou puxar um pouquinho aqui, ó, pra dar uma escurecida, bem de pouco, ó, bem suave, tá? Ó, e pronto. Tá, deixa esse pincel, pego o pincel número 6, o meu tá com as cerdinhas bem grande, venho com um pouquinho do azul bebê, e aqui eu vou dar uma clareada nessa barriguinha aqui, ó, da rosa, tá? Ela tá de lado, aqui é mais ou menos como se fosse, ó, aquela voltinha que a pétala faz, sabe? Venho aqui, ó, e vou puxando, ó, as pétalas, ó, dobrinha das pétalas. Afino aqui bem e puxo, ó. Essa daqui, ó, vai vir aqui e deixo a pontinha, ó, bem fininha. Já pego, ó, um pouquinho do azul hortência, porque desse lado aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais escuro. Pego com um pouquinho do azul mar, ó, pra mim deixar esse lado aqui realmente um pouquinho mais escuro. Ó, uma pinceladinha do azul mar, mais um pouquinho, só pra mim fazer uma leve claridade. Mais um pouquinho do azul hortência. E vou fazendo, ó, as dobrinhas aqui, ó, dessas pétalas, ó. Aqui mais uma. E mais uma aqui. E aqui, ó. Aqui. E pronto, ó. Aqui, ó, vou jogar uma sujeirinha, ó. E pronto, gente, ó. Tá feita a nossa rosa virada. Aqui, ó, vou acrescentar um botão. Número 8. Um pouquinho do azul petróleo, ó. Sempre vou pegando a tinta com um pouquinho do Aquarela Silk, ó. E vou fazer, ó, um botãozinho. Dou uma pincelada e puxo. Vou mudar meu pincel, volto pro pincel número 6, pra me afinar essa ponta aqui, ó, da sépala bem fininha. Aqui no meio, vou dar mais uma pincelada, ó, desenhando um pouquinho de Aquarela Silk pra mim terminar, ó, só com sujeirinha aqui, ó. Limpo o meu pincel, pego um pouquinho do azul hortência, coloco uma claridadezinha aqui do lado, aqui, ó.
e aqui. Mais um pouquinho. E aqui. Uma pinceladinha do azul mar. Vou colocar, ó, a rosinha lá dentro, ó. É como se tivesse, ó, começando a se abrir. E pronto, ó. Tá. Venho o 12, o azul mar, com um pouquinho do azul bebê. Venho, ó, fazendo as folhinhas de terceiro plano, ó. É necessário que eu pegue essa tinta bem diluída, ó. E vou acrescentando algumas folhinhas, ó. Aqui eu vou colocar, ó, algumas saindo. Aqui. Com o pincel número 6, venho, ó, unindo. Aqui, ó, o meu botão. Deixa eu fazer um pouquinho mais largo, isso daqui. Venho aqui, ó, pra fazer a sépala dessa rosa virada. Pego um pouquinho de tinta de um lado do pincel. Faço aqui, ó, as sépalas, né, ó, dela, ó. Dou uma clareadinha aqui do lado. E puxo também, ó, o talinho dela lá por trás, ó, dessas folhas. Puxo mais um talinho, deixo aqui atrás da rosa, ó, que é do botão que tá aqui, tá? Ainda com o pincel número 6, pego um pouquinho desse azul, ó, pra dar uma escurecida de um lado de alguma dessas folhinhas, ó, de terceiro plano, com o azul hortênsia, eu deixo, ó, um pouquinho mais claro, tá? E vou fazer isso em quase todas, tá? Posso deixar umas um pouquinho mais escuras e outras, ó, eu venho dando uma leve clareada. Algumas eu coloco esse lado mais escuro, outras não, tá? Que é pra ficar bem uma diferente da outra, ó. Tá, volto com o pincel número 6, um pouquinho do azul petróleo. Vou fazendo, ó, um detalhezinho, arabescos, tá? Nelas aqui, ó. Essa daqui, puxo aqui, dou uma dobrinha, ó. Só sujeirinha mesmo de tinta no meu pincel pra ficar, ó, bem delicadinho, tá? E venho aqui, ó. Puxo o talinho dela aqui, ó, lá por trás da rosa, tá? Gente, olha só, às vezes, ó, é necessário eu retocar aqui, ó, o corte das pétalas, tá? Tem tons que, como eu já falei, são meio transparentes, não pega bem. Conforme a tinta vai secando, eu preciso dar uma retocada. Então, aqui eu venho com a mesma cor mais clara que eu usei aqui para fazer o corte. Tô usando um pincel bem macio da Castelo, o C525, e vou repetindo o corte aqui, ó. Mas poderia ser qualquer um daqueles pincéis que eu usei antes, tá? Tanto faz, eu só quis testar esse pincel aqui, tá? Venho aqui, ó, reforço aqui um pouquinho também na boquinha aqui da rosa, ó, com pinceladinhas. Venho aqui, ó, onde for necessário, onde que a tinta for secando e for sumindo, eu vou retocando, tá bom? Venho, ó, com mais um pouquinho do azul hortênsia, ó, e vou reforçando apenas, ó. Tentei aqui, ó, algumas gotinhas aqui na rosa e tá pronto o nosso trabalho. E o trabalho todo concluído, depois do retoque aqui que eu falei que é necessário, todo concluído, ó, fica dessa maneira, tá? Lembrando que se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, gostou desse vídeo, assista também os outros, e se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Peço a todos que comentem, compartilhem, ativem o sininho para receber notificações de vídeos novos. Toda semana eu estou por aqui com dicas e trabalhos de pintura, feito com todo carinho para você. Lembrando que o risco desse trabalho você encontra lá no início do vídeo, basta pausar e copiar o risco, tá bom? Ele é gratuito. As cores eu deixo todas na descrição do vídeo. Na descrição também você encontra o link para participar do meu curso online de pintura em tecido, tá? Eu convido todos vocês a fazerem porque o curso tá muito massa, tá?
também, gente, deixe nos comentários o local de onde que você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para você, tá bom? A todos, meu muito obrigada. Eu espero que tenham gostado desse estudo monocromático. Um beijão a todos e até o próximo vídeo.